35 anos, e ainda solteira, disse meu irmão alto o suficiente para que todos os garfos na mesa de Réveillon parassem de se mover. Deve ser difícil passar a meia-noite sozinha todo ano. Eu era Larissa Ventura, 35 anos, e durante a maior parte da minha vida adulta, minha família tratava meu estado civil como um fracasso público. Eles tinham permissão para inspecionar, rir e anunciar durante a sobremesa. Naquela noite, eu não me encolhi. Não chorei. Nem pareci envergonhada, o que pareceu irritar meu irmão mais do que qualquer discussão poderia ter feito. Ele se recostou na cadeira, usando o mesmo sorriso presunçoso que sempre usava quando achava que tinha dominado a sala. Minha mãe me lançou aquele olhar apertado que dizia: "Por favor, não torne isso constrangedor", embora nunca tivesse pedido a ele que parasse de me humilhar. Meu pai continuou cortando o pernil, como se o silêncio fosse mais fácil que coragem. Eu baixei lentamente minha taça. O som foi pequeno, mas de alguma forma todos ouviram. Então olhei direto para meu irmão e disse calmamente: "Não se preocupe comigo. Eu sou casada há muito tempo." Por um segundo, ninguém se mexeu. O sorriso do meu irmão congelou no meio do rosto. A mão da minha mãe tremeu e sua taça de cristal escorregou dos dedos, estilhaçando-se contra o piso de madeira. E o que ninguém naquela mesa sabia era que o nome do meu marido já estava dentro da pasta de negócios que meu irmão tinha implorado à família para celebrar a noite toda. Antes de contar o que ele disse em seguida e o que aconteceu depois que eu saí, me diga, que horas são aí agora? E de onde você está assistindo? Estou curiosa para ver até onde esta história vai viajar. Eu não tinha planejado revelar meu casamento daquela forma. Tinha planejado sobreviver ao jantar, sorrir durante a contagem regressiva, deixar todos brindarem a mais um ano de fingimento e sair antes da meia-noite com minha paz intacta. Mas Enzo Ventura tinha talento para encontrar o ponto mais fraco no peito de alguém e apertar até deixar roxo. Crescendo, Enzo era o charmoso, o que os parentes chamavam de líder natural. Mesmo quando mentia, pegava dinheiro emprestado ou transformava o trabalho dos outros em seu discurso de vitória. Eu era a quieta, a útil, a filha que lembrava dos aniversários, cuidava da papelada, ajudava meus pais a declararem o imposto de renda, ficava até tarde no hospital e nunca fazia cena. Aquela frase me acompanhou a vida toda. Não faça cena, Larissa. Não envergonhe seu irmão. Não faça sua mãe chorar. Não faça seu pai escolher. Então aprendi a ser pequena em salas onde meu próprio nome deveria importar. Aos 35 anos, eu tinha construído uma carreira que a maioria das pessoas respeitaria se pertencesse a um filho. Eu era contadora forense, o tipo de profissional que as empresas chamavam quando os números pareciam limpos, mas algo por baixo cheirava podre. Eu rastreava fundos desaparecidos, expunha faturas infladas, descobria fornecedores fantasmas e protegia negócios do exato tipo de homens sorridentes que achavam que confiança podia substituir integridade. Minha empresa, Ventura Risco e Recuperação, começou num apartamento de um quarto com uma mesa dobrável e um laptop que esquentava demais se eu abrisse planilhas demais. 8 anos depois, tínhamos escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, clientes corporativos que pagavam retenções maiores que o salário anual do meu pai e uma reputação de encontrar a verdade mais rápido do que os advogados conseguiam escondê-la. Mas em casa, nada disso importava para minha família. Eu ainda era a coitada da Larissa, a mulher que trabalhava demais porque nenhum homem a havia escolhido. Eles nunca perguntavam o que eu fazia no trabalho. Perguntavam se eu tinha conhecido alguém. Nunca perguntavam o que eu estava construindo. Perguntavam se eu me sentia sozinha. Nunca perguntavam por que parei de levar pessoas para casa. Assumiam que era porque ninguém me queria. A verdade era mais feia. Parei de levar minha vida para casa porque cada pedaço de felicidade que eu mostrava virava algo que eles podiam julgar. Anos antes, quando eu tinha 27 anos, apresentei a eles o Mateus. Mateus era calmo, paciente e quase irritantemente gentil. Vinha de uma família de classe trabalhadora, construiu sua primeira plataforma de software logístico ainda nos 20 anos e tinha o tipo raro de confiança que nunca precisava se anunciar. Ele escutava mais do que falava, lembrava detalhes pequenos e tratava garçons, faxineiros, executivos e crianças com o mesmo respeito constante. Eu o amei antes de ter coragem de admitir.
Minha família desgostou dele quase imediatamente. Não porque ele era rude, não porque me maltratava, mas porque ele via através deles. No primeiro jantar, Enzo tentou encurralá-lo com perguntas sobre dinheiro, negócios e status. Mateus respondeu educadamente, mas se recusou a se apresentar. Minha mãe me disse depois: ele parece sério, mas não é voltado para a família. Meu pai disse: não sei se ele entende nossos valores. Enzo riu e falou: ele parece o tipo que acha que é mais esperto que todo mundo. O que eles realmente queriam dizer era que ele não os bajulava, não entrava no joguinho deles de ranquear pessoas por casamento, filhos, salário e obediência. Ele me via claramente, e isso os deixava desconfortáveis. 6 meses depois que Enzo espalhou o boato de que Mateus estava me usando para contatos, meus pais me pressionaram para terminar. Disseram que estavam me protegendo. Disseram que o amor podia deixar mulheres inteligentes estúpidas. Disseram que um dia eu agradeceria. Eu não terminei. Simplesmente parei de relatar minha vida para pessoas que confundiam controle com cuidado. Mateus e eu nos casamos discretamente 2 anos depois, num cartório numa quinta-feira chuvosa, com apenas 2 testemunhas, minha melhor amiga Clara e a irmã mais velha dele. Eu vesti um terninho bege, ele usou uma gravata azul marinho que eu tinha comprado para ele na semana anterior. Comemos pão de queijo e bolo de fubá depois, e rimos porque a atendente trouxe uma velhinha num prato de doces quando descobriu que tínhamos acabado de casar. Foi simples, foi tranquilo, foi nosso. Por anos, eu me dizia que o segredo era proteção. Meus pais não precisavam saber. Enzo não merecia saber. Eu não tinha vergonha de Mateus. Estava cansada de entregar minha alegria para pessoas que a tratavam como prova contra mim. Mas segredos têm peso, mesmo os felizes. E naquele Réveillon, eu estava cansada de carregar o meu só para manter minha família confortável. O convite para o jantar de Réveillon veio da minha mãe 3 semanas antes da data. Só a família, ela disse, o que geralmente significava que Enzo iria se apresentar e todos os outros deveriam aplaudir. Quase recusei. Mateus me perguntou 2 vezes se eu queria ir, e nas 2 eu disse que não tinha certeza. Ele nunca insistiu. Era uma das coisas que eu mais amava nele. Na minha família, o amor chegava com instruções. Com Mateus, o amor vinha com espaço para respirar. Você não deve a eles uma versão de si mesma que te machuca. Ele me disse na manhã do jantar, enquanto eu estava no nosso quarto, fechando uma pulseira de ouro que ele tinha me dado no nosso 5º aniversário. Eu me lembro de olhar para ele pelo espelho. Ele estava sentado na beira da cama, mangas dobradas, lendo uma pasta no tablet com uma leve ruga entre as sobrancelhas. Na hora, eu não sabia que aquela pasta seria a faca que cortaria a performance do meu irmão mais tarde naquela noite. Eu sei, eu disse, mas se eu não for, a mamãe vai contar para todo mundo que eu estraguei o feriado. Mateus deu um sorriso triste. E se você for, eu ri sem humor. Aí o Enzo vai contar para todo mundo que eu estraguei minha própria vida. Ele se levantou, veio atrás de mim e gentilmente tirou o fecho da pulseira dos meus dedos. Então vá como você mesma, não como desculpa deles. Eu queria acreditar que conseguiria. Queria entrar naquela casa como a mulher que tinha sobrevivido ao julgamento deles, construído uma vida e casado com um homem que respeitava cada parte de mim. Mas salas antigas têm poder antigo. No momento em que estacionei na garagem dos meus pais, me senti com 16 anos de novo. A casa deles brilhava com luzes quentes, guirlandas e aquela perfeição natalina polida que minha mãe adorava. De fora, parecia o tipo de lar onde as pessoas se abraçavam, perdoavam e diziam o que pensavam. Dentro, a mesa da sala de jantar estava posta para 12 com jogos americanos prateados, taças de cristal e pequenos cartões de lugar escritos na letra cuidadosa da minha mãe. O meu estava na ponta, entre minha tia e uma cadeira vazia que minha mãe explicou alegremente ser só por via das dúvidas, caso alguém traga uma companhia surpresa. Todo mundo riu. Eu sorri. Enzo chegou 15 minutos depois com a esposa, 2 filhos e barulho suficiente para mudar toda a sala ao redor dele. Beijou minha mãe no rosto, deu um tapa nas costas do meu pai e começou imediatamente a falar sobre sua nova oportunidade de negócios. Ele tinha lançado uma empresa de produção de eventos de luxo depois de fracassar em imóveis, depois consultoria de criptomoedas, depois coaching privado para empreendedores. Embora a única pessoa que ele tivesse coachado com sucesso
fosse ele mesmo para a dívida. Desta vez ele dizia que tudo era diferente. Desta vez, tinha investidores sérios interessados. Desta vez estava negociando uma grande parceria com um grupo hoteleiro nacional que poderia levar sua empresa para o próximo nível. Minha mãe brilhava como se ele já tivesse ganhado um prêmio. Meu pai ficava assentindo, orgulhoso e aliviado. Eu escutava quieta enquanto Enzo descrevia receita projetada, expansão de fornecedores, pacotes premium de destinos e retiros executivos exclusivos para clientes ricos. Ele usava todas as palavras certas e nenhum dos números certos. Esse foi meu primeiro alerta. Então ele mencionou o nome da empresa, Rocha Ponte Hospitalidade. Meu garfo parou no meio do caminho até o prato. Rocha Ponte era a empresa do Mateus. Mais especificamente, era a divisão de investimentos hoteleiros que Mateus havia construído depois de vender sua plataforma de software logístico. Ele nunca colocava o rosto em revistas se pudesse evitar. Mantinha seu perfil público baixo, deixava a equipe executiva lidar com a mídia e confiava em pessoas como eu para revisar riscos quando um parceiro potencial parecia brilhante demais. De repente, a pasta que ele estava lendo aquela manhã fez sentido. Enzo não estava só se gabando de algum investidor abstrato. Estava se gabando de uma proposta que tinha passado pela mesa do meu marido. E, pelos detalhes que Enzo jogava por aí, ele não fazia ideia de que a mulher que ele tinha zoado por ser indesejada já havia revisado as finanças da empresa dele 2 semanas antes. Eu não sabia que era a empresa do Enzo no começo. A solicitação chegou sob um nome de marca polido, Ventura e Oeste Eventos, com Enzo listado como fundador e sócio-gerente. Os números eram bagunçados. Depósitos de fornecedores eram movidos entre contas de formas estranhas, reembolsos de clientes atrasados, projeções de receita infladas, despesas pessoais enterradas em desenvolvimento de negócios, nada criminoso o suficiente para destruir, da noite para o dia, mas o bastante para fazer qualquer investidor sério correr. Eu mesma tinha escrito a nota interna de risco. Recomendar rejeição a menos que a propriedade forneça documentação completa, razão de fornecedores limpa e demonstrações de fluxo de caixa corrigidas. Mateus leu, confiou e pausou a parceria. Agora, aqui estava Enzo sentado à mesa dos meus pais, contando para todo mundo que estava há dias de assinar com a Rocha Ponte. Minha mãe ergueu a taça e disse ao Enzo: finalmente alguém nesta família está nos dando algo grande para celebrar. A frase caiu sobre mim mais forte do que eu esperava. Não porque eu precisava do elogio deles, mas porque percebi que eles tinham vivido na sombra do meu trabalho por anos e ainda não conseguiam me ver. Enzo olhou para mim por cima da borda da taça e sorriu. Não fica tão séria, Lari. Talvez se esse negócio fechar, eu te contrate para contar guardanapos ou o que quer que você faça. Todo mundo riu. Meu pai não o interrompeu. Minha mãe não o interrompeu. E algo dentro de mim ficou muito quieto. O jantar passou de educado para cruel da forma como a crueldade familiar costuma fazer. Disfarçada de piadas, suavizada com risadas, defendida como amor. Enzo continuou se apresentando. Contou uma história sobre um cliente que pediu um brunch de empoderamento feminino e olhou direto para mim. Você deveria ir, disse. Pode ser bom para networking. Talvez encontre alguém antes da aposentadoria. Minha tia tossiu no guardanapo. Minha prima olhou fixo para o prato. Minha mãe sussurrou Enzo, mas sorria ao dizer o que significava que queria crédito por desaprovar sem o peso de realmente pará-lo. Eu tomei um gole de água. Estou bem, obrigada. É o que você sempre diz, respondeu Enzo, que está bem. Mas vamos, Larissa. Você tem 35 anos. Réveillon é literalmente o feriado mais triste para estar sozinha. Todo mundo beijando alguém à meia-noite. E você o quê? Conferindo extratos bancários? Meu pai deu uma risadinha baixa, depois desviou o olhar quando eu olhei para ele. Aquela pequena traição doeu mais que as palavras de Enzo. Enzo sempre foi previsível. O silêncio do meu pai era a tradição familiar que o tornava possível. Minha mãe tentou mudar de assunto perguntando sobre a sobremesa, mas Enzo estava se divertindo demais. Só estou dizendo o que todo mundo pensa, continuou. Carreira é ótimo. Independência é ótimo. Mas em algum momento uma mulher tem que se perguntar por que ninguém ficou. Foi essa frase que esvaziou o ar da sala. Senti todos os olhares sobre mim. Eu poderia ter ignorado. Já tinha ignorado o pior. Poderia ter sorrido, me desculpado e voltado para casa para o Mateus,
que olharia uma vez para meu rosto e saberia se devia falar ou só me abraçar. Mas então Enzo ergueu a taça e acrescentou: a Larissa, que este seja o ano em que ela finalmente encontre alguém disposto a aguentá-la. Risadas explodiram em pedaços nervosos. Minha mãe disse meu nome naquele tom de aviso, como se eu fosse o perigo na sala. Eu baixei minha taça lentamente. Não se preocupem comigo, eu disse. Eu sou casada há muito tempo. O silêncio não caiu de uma vez. Ele se moveu pela mesa como uma onda. Primeiro a cabeça da minha prima se ergueu. Depois a faca do meu pai parou contra o prato. O sorriso de Enzo congelou. A mão da minha mãe tremeu e sua taça caiu, explodindo contra o chão num spray brilhante de cristal e vinho tinto. Ninguém se abaixou para limpar. Ninguém nem respirou normalmente. Enzo piscou 2 vezes. O que você acabou de dizer? Eu disse que sou casada. Minha voz estava calma. Calma demais, talvez. O tipo de calma que vem quando uma pessoa já sofreu pelo relacionamento que está prestes a perder. Minha mãe segurou a borda da mesa. Casada com quem? Eu olhei para ela. O nome dele é Theo Rocha. Se a primeira frase congelou a sala, o nome a transformou em pedra. O rosto de Enzo mudou antes que ele pudesse impedir. Não choque pelo casamento. Reconhecimento, medo, cálculo. Seus olhos foram para a pasta de couro ao lado da cadeira, aquela que continha sua proposta impressa, a que ele trouxera como troféu. Meu pai franziu a testa. Rocha Wyatt, em Rocha Ponte Hospitalidade, eu disse. Sim. Enzo se levantou tão rápido que a cadeira arranhou para trás. Isso não tem graça. Não estou brincando. Você está mentindo. Não estou. Minha mãe olhou entre nós, perdida e pálida. Larissa, por que esconderia algo assim da sua família? Eu quase ri, mas não havia mais humor em mim. Porque toda vez que eu trouxe algo precioso para casa, vocês trataram como um problema para resolver. Meu pai finalmente falou. Há quanto tempo? 8 anos. O número caiu mais pesado que qualquer acusação. 8 aniversários, 8 natais, 8 réveillons, 8 anos deles me chamando de solitária enquanto eu voltava para casa para um marido que sabia meu pedido de café, meus pesadelos, minhas ambições e o jeito exato como minha voz mudava quando eu segurava as lágrimas. Minha mãe cobriu a boca. Você deixou a gente pensar que você estava sozinha. Não, eu disse. Vocês decidiram que eu estava sozinha porque isso fazia vocês se sentirem certos sobre mim. Enzo apontou para mim. Isso é loucura. Você espera que a gente acredite que está casada com Theo Rocha e nunca mencionou? Eu não devia essa informação a pessoas que usavam minha vida privada como entretenimento. Sua mandíbula se apertou. Você fez isso de propósito. Não, Enzo. Você me zoou de propósito. Eu respondi honestamente. Ele olhou ao redor da mesa, de repente consciente de que todos o viam perder o controle. E daí, você acha que é melhor que a gente agora? Acho que estou cansada de fingir que você está brincando quando é cruel. Minha mãe sussurrou. Larissa, por favor. Mas eu não tinha terminado. Não desta vez, porque a verdade já tinha aberto a porta, e atrás dela estavam todos os silêncios que eu engoli por anos. Enzo tentou se recuperar rindo. Saiu errado, afiado, frágil, desesperado. Tá bom, tudo bem. Você é casada. Parabéns. Segredo estranho, mas parabéns. Isso ainda não explica por que você está agindo como uma rainha na mesa. Eu olhei para ele por um longo momento. Não estou agindo como rainha. Estou agindo como alguém que finalmente lembrou que não trabalha para esta família. Ele zombou. Trabalhar para a gente? Por favor, você aparece 2 vezes por ano e fica aí julgando todo mundo. Eu apareço 2 vezes por ano porque é tudo que consigo aguentar. O rosto do meu pai endureceu. Chega. Aquelas 2 palavras, o velho comando, quase funcionaram. Por uma fração de segundo, meu corpo lembrou da obediência. Então olhei para o vidro quebrado perto da cadeira da minha mãe, para o vinho tinto se espalhando pelo chão como algo ferido, e senti o feitiço se quebrar. Não, pai. Já era chega anos atrás. Enzo pegou sua pasta da cadeira e bateu na mesa. Sabe do que isso realmente se trata? Você está com inveja. Eu finalmente estou fazendo algo grande e você não suporta. Enzo, disse a esposa dele baixinho, mas ele a ignorou. Não, vamos falar. Ela sempre foi amarga. Sempre agindo superior porque sabe ler planilhas. Agora, de repente, está casada com o cara cuja empresa eu estou negociando. Isso não é coincidência. Eu segurei o olhar dele. Você tem razão. Não é. A sala apertou.
As narinas de Enzo inflaram. O que isso significa? Significa que sua proposta passou pela minha mesa. Ele ficou pálido tão rápido que até minha mãe notou. Sua mesa? Minha empresa faz revisões independentes de risco para as parcerias Rocha Ponte. Meu pai pareceu confuso. Revisões de risco? Eu me virei para ele sem rancor. Quando empresas pedem investimento ou parceria estratégica, alguém tem que verificar se as demonstrações financeiras são reais, as obrigações com fornecedores estão limpas e as projeções não são fantasia. Enzo bateu a palma na mesa. Você não tinha direito. Eu tinha todo o direito. Você enviou documentos para a Rocha Ponte. A Rocha Ponte enviou para minha empresa. Você assinou consentimento para revisão por terceiros. Sua boca abriu, depois fechou. Ele sabia que eu estava certa. Homens como Enzo raramente liam o que assinavam quando achavam que o charme já tinha vencido. A voz da minha mãe tremeu. Larissa, o que você está dizendo? Eu não tirei os olhos do meu irmão. Estou dizendo que a empresa do Enzo não foi rejeitada porque eu tenho inveja. Foi sinalizada porque os números dele não batem com as promessas. A mesa explodiu de uma vez. Minha tia sussurrou, meu Deus. Meu pai exigiu. Que números? Enzo latiu. Ela está distorcendo isso. A esposa dele empurrou a cadeira para trás, atordoada. Minha mãe continuava dizendo, espera, 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 como se pudesse rebobinar os últimos 5 minutos. Eu enfiei a mão na bolsa, peguei meu celular e abri o e-mail que tinha recebido naquela tarde da equipe jurídica da Rocha Ponte. Não mostrei detalhes confidenciais. Não precisei. Li uma frase em voz alta. A revisão da parceria permanece pausada até a entrega de divulgações financeiras corrigidas e esclarecimento de responsabilidade com fornecedores. O rosto de Enzo ficou vermelho. Você está me humilhando. Eu quase sorri. Interessante. 10 minutos atrás, humilhação era só uma piada. Ninguém riu. Aquele foi o momento em que eu vi a primeira rachadura no mito familiar. Por anos, Enzo tinha sido bem-sucedido porque todos concordaram em não inspecionar a fundação. Ele podia falhar para cima, pedir dinheiro quieto, exagerar alto e ainda ser apresentado como o filho que enchia todo mundo de orgulho. Eu tinha sido tratada como incompleta porque minha vida não vinha embalada do jeito que eles entendiam. Mas agora a sala tinha evidência. Não fofoca, não emoção, evidência. Meu pai se virou para Enzo. Isso é verdade? Enzo jogou as mãos para cima. É complicado. Eu assenti. Isso geralmente significa sim. Cala a boca, Larissa. A voz de Mateus veio do corredor, antes mesmo de eu perceber que a porta da frente tinha se aberto. Não fale com minha esposa assim. Todas as cabeças se viraram. Mateus estava perto da entrada num casaco escuro, neve salpicando os ombros, calmo como um juiz. Minha mãe parecia que ia desmaiar. Meu pai se levantou devagar. Enzo parecia que o chão tinha sumido debaixo dele. Mateus não tinha vindo me resgatar. Eu não precisava de resgate. Ele tinha vindo porque tínhamos planejado sair juntos antes da meia-noite. E quando não respondi sua mensagem, ele entrou. Seus olhos foram do vidro quebrado para meu rosto, depois para a pasta de Enzo na mesa. Pelo visto, o jantar correu bem, disse baixinho. Eu soltei uma respiração que quase virou riso. Enzo tentou endireitar a postura. Senhor Rocha, isso é assunto de família. Mateus olhou para ele. Também é minha esposa. A frase não foi alta, mas terminou a discussão mais eficazmente que gritos poderiam. Minha mãe sussurrou esposa, como se precisasse repetir para tornar real. Mateus caminhou até meu lado, sem me tocar até eu estender a mão primeiro. Essa pequena escolha importava. Ele nunca me reivindicava para a exibição. Ficava comigo porque eu o escolhia. Enzo olhou entre nós, pânico agora totalmente visível. Escuta a proposta. Pode ter havido alguns pequenos problemas de relatório, mas eu posso explicar. A expressão de Mateus não mudou. Você vai explicar para o comitê de revisão com documentos corrigidos, não na mesa de jantar dos meus sogros. Meu pai se encolheu ao ouvir sogros. Minha mãe começou a chorar. Enzo olhou para mim com ódio disfarçado de traição. Você me arruinou. Eu balancei a cabeça. Não, eu parei de encobrir a versão de você que esta família idolatrava. E pela primeira vez na vida, ninguém tinha uma resposta rápida. O aftermath não explodiu do jeito que eu esperava. Ele desabou. Minha mãe afundou na cadeira, chorando num guardanapo, repetindo 8 anos sem parar. Meu pai ficou perto da cabeceira,
segurando o encosto da cadeira como se sua autoridade tivesse virado algo físico que precisava sustentar. Enzo andava de um lado para o outro perto da janela, celular na mão, já tentando mandar mensagem para alguém, provavelmente um advogado, um parceiro de negócios ou um dos fornecedores que ele estava enrolando. A esposa dele sentou muito quieta, parecia menos irritada que devastada, o que me disse que ela suspeitava de pedaços da verdade, mas nunca tinha visto a forma completa. Mateus apertou minha mão uma vez, depois soltou. Ele sabia que essa parte tinha que ser minha. Meu pai finalmente olhou para mim e disse: Larissa, por que não veio até nós? Foi a pergunta mais triste porque ele ainda achava que o ferimento era eu ter escondido minha vida, não que eles tinham feito esconder parecer mais seguro que honestidade. Vir até vocês para quê? Perguntei. Aprovação, proteção, outra palestra sobre como eu sou teimosa demais para ser amada. Seus olhos baixaram. Minha mãe soluçou mais forte. Enzo estalou. Ah, por favor, você adorava ser a vítima. Eu me virei para ele. Não, Enzo, eu odiava. Por isso parei de fazer audição para uma família que já tinha me escalado como a decepção. Você é dramática e está exposta. Seu rosto se contorceu. Meu pai ergueu a mão. Chega, vocês dois. Não, eu disse. A palavra o surpreendeu. Surpreendeu todo mundo. Vocês não têm o direito de pedir paz só depois que a verdade fica inconveniente. Vocês nunca disseram chega quando ele me zoava. Nunca disseram chega quando a mamãe perguntou se eu estava congelando óvulos no dia de ação de graças. Nunca disseram chega quando parentes colocavam cadeiras vazias ao meu lado como piada. Nunca disseram chega quando Enzo contava para as pessoas que eu era difícil demais para qualquer homem amar. Mas agora que as mentiras dele estão na mesa, de repente todo mundo quer boas maneiras. Meu pai pareceu velho naquele momento. Não exatamente fraco, mas menor que o homem que eu passei a infância, tentando não decepcionar. Não sabíamos que te machucava tanto, disse. Essa frase poderia ter me amolecido antes. Agora não. Vocês não perguntaram. Minha mãe ergueu o rosto, molhado de lágrimas. Eu queria netos. Queria te ver estabelecida. Isso é tão terrível? Querer algo não é terrível, eu disse. Me punir por escolher diferente é. Ela pressionou o guardanapo na boca. Mas você está estabelecida. Eu olhei para Mateus. Sim, eu estou. A sala ficou quieta de novo, mas esse silêncio era diferente. Não era mais choque. Era reconhecimento chegando tarde demais. Enzo quebrou porque não suportava nenhum silêncio que não fosse dele. E agora? Você e seu marido bilionário vão embora na neve enquanto minha empresa é destruída? Mateus finalmente falou. Sua empresa não está destruída. Está sendo pedida para dizer a verdade. É fácil para você dizer. Deveria ser fácil para você fazer. Enzo desviou o olhar primeiro. Aquela pequena derrota não me deu alegria, mas me deu clareza. Vingança, percebi. Nem sempre era um castigo dramático. Às vezes era simplesmente se recusar a manter um mentiroso confortável. Às vezes era deixar as consequências chegarem sem intervir para suavizá-las. Meu pai se virou para Mateus. Isso pode ser consertado? A resposta de Mateus foi medida. Se Enzo fornecer registros precisos, pagar os fornecedores pendentes, corrigir as obrigações de reembolso de clientes e remover projeções infladas, o comitê pode revisar de novo, mas sem tratamento especial. Minha mãe olhou para mim com esperança súbita, e eu odiei reconhecer o velho padrão se formando. Eles estavam prestes a me pedir para salvá-lo de novo. Larissa, disse ela baixinho, você poderia ajudar ele a limpar isso, não poderia? Lá estava. Não você está bem? Não desculpa. Não estávamos errados. Só o alcance familiar pela minha mão de obra. Enzo parou de andar. Meu pai também olhou para mim. Mesmo agora, depois de tudo, o instinto deles não era me proteger da bagunça de Enzo. Era proteger Enzo das consequências dele. Eu dei um passo para trás da mesa. Não. Minha mãe piscou. Não. Eu não vou consertar os livros dele. Não vou pedir favores. Não vou transformar as consequências dele numa emergência familiar. Enzo xingou baixinho. Meu pai disse, Larissa, isso pode arruinar o futuro dele. Então talvez ele devesse parar de construir o futuro dele em cima de números que não existem. O rosto da minha mãe se desmanchou. Ele é seu irmão, e eu era sua filha quando vocês riram. Essa frase fez o que nenhuma planilha conseguiria. Cortou através das desculpas. Minha mãe ficou em silêncio. Meu pai fechou os olhos.
Enzo pareceu furioso, mas atrás da fúria havia medo. Não medo de me perder, medo de perder acesso ao que eu podia fazer por ele. Essa foi a verdade final de que eu precisava. Eu peguei meu casaco do encosto da cadeira. Mateus pegou as chaves. Minha mãe estendeu a mão para mim. Por favor, não saia assim. Eu olhei para a mão dela, depois para o rosto. Eu não saí assim. Vocês construíram um lar onde essa era a única saída honesta. Ela puxou a mão de volta como se eu a tivesse queimado. Meu pai disse meu nome uma vez. Eu esperei, talvez por um pedido de desculpas, talvez por uma frase que colocasse a responsabilidade onde pertencia. Mas tudo o que ele disse foi: é Réveillon. Eu assenti. Exatamente. Não vou carregar isso para mais um ano. Então Mateus abriu a porta e eu saí antes da meia-noite pela primeira vez, sem sentir que tinha falhado. Lá fora, o ar frio bateu no meu rosto como verdade. O bairro estava brilhante com luzes de varanda e fogos de artifício distantes, famílias rindo atrás das janelas, programas de contagem regressiva brilhando azul através das cortinas. Por um momento fiquei nos degraus da frente dos meus pais e me permiti sentir tudo. Luta ou raiva, alívio e a estranha dor de finalmente estar livre de um papel que nunca concordei em interpretar. Mateus não me apressou, simplesmente ficou ao meu lado, mãos nos bolsos do casaco, deixando o silêncio segurar o que as palavras não conseguiam. Atrás de nós, pela janela da sala de jantar, eu podia ver minha família ainda reunida na mesa. Minha mãe sentada com a cabeça baixa. Meu pai falando com Enzo com uma firmeza que eu raramente via. Enzo não gritava mais. Estava olhando para a pasta como se ela o tivesse traído. Embora a única traição naquela sala fosse a verdade chegando na hora certa, eu esperava me sentir triunfante. Em vez disso, me senti calma. Isso me surpreendeu. Por anos, imaginei um momento em que eles finalmente entenderiam, finalmente se arrependeriam, finalmente me veriam. Mas parada ali no frio, percebi que o arrependimento deles não era minha recompensa. Minha recompensa era a vida me esperando além daquela garagem. Um marido que nunca me pediu para encolher. Uma carreira construída em integridade. Um lar onde o silêncio não significava medo. Um futuro onde eu podia atender o telefone porque queria, não porque culpa tinha treinado minhas mãos. Mateus perguntou gentilmente: "Você está bem?" Eu olhei para casa uma última vez. "Acho que vou ficar." E eu quis dizer isso. As semanas seguintes foram feias, mas não surpreendentes. Enzo mandou mensagens longas me acusando de sabotagem. Depois mensagens mais curtas pedindo um favor profissional. Depois nenhuma mensagem depois que a Rocha Ponte rejeitou oficialmente sua proposta. Sem a parceria inflada que ele tinha se gabado, fornecedores começaram a cobrar. Clientes pediram reembolsos. A esposa dele se mudou com as crianças para a casa da irmã por um tempo. Meus pais ligaram repetidamente, primeiro irritados, depois implorando, depois feridos quando eu não corri para consertar o estrago. Eu respondi um único e-mail e só um. Escrevi: "Eu amo vocês, mas não vou mais participar de um sistema familiar onde o respeito é condicional e a responsabilidade é opcional. Se quiserem um relacionamento comigo, começa com honestidade, prestação de contas e um pedido de desculpas que não me peça nada depois." Minha mãe respondeu 3 dias depois com 2 palavras: "Desculpa." Eu ainda não sabia se ela as dizia profundamente o suficiente para mudar, mas pela primeira vez, não corri atrás de prova. Meses depois, Mateus e eu recebemos um pequeno jantar em nossa casa. Clara veio. A irmã de Mateus veio. 2 amigos próximos da minha empresa vieram com os parceiros. Não havia cadeira vazia colocada como piada. Nenhuma inspeção pública da vida de ninguém. Nenhum brinde disfarçado de insulto. À meia-noite, Mateus me beijou na cozinha enquanto alguém gritava a contagem regressiva cedo demais da sala. Eu ri tanto que quase derramei champanhe no chão, e naquele momento comum e bonito, entendi a lição que minha família me ensinou ao falhar em aprender. Lá eles mesmos. Amor que exige que você esconda sua alegria não é proteção. Família que só te respeita quando você obedece não é paz. E sucesso não é provar que pessoas cruéis estão erradas. É construir uma vida onde a crueldade delas não tem mais voto. Meu irmão me zoou por ser solteira, porque achava que solidão significava não ter cônjuge. Ele nunca entendeu que o lugar mais solitário onde eu já estive foi numa mesa de família, onde todos sabiam meu nome,
mas ninguém se importava em conhecer minha verdade. Então, quando as pessoas perguntam se eu me arrependo de ter mantido meu casamento em segredo, eu conto a verdade. Eu me arrependo dos anos em que achei que o conforto deles valia mais que minha honestidade, mas não me arrependo da noite em que finalmente parei de proteger-los da mulher que eu tinha me tornado. Naquele Réveillon, minha resposta congelou a sala, mas sair de lá descongelou minha vida. E se você já teve que escolher entre ser a pessoa que sua família esperava e ser a pessoa que você realmente é, me conte honestamente. Quanto tempo levou para você parar de se desculpar pela própria felicidade? Minha equipe e eu estamos trabalhando duro para criar histórias que pareçam poderosas, significativas e que valham a pena assistir até o final. Lembre-se de que a história é fictícia e feita apenas para entretenimento e fins educativos. Esperamos que ela dê aos espectadores um lembrete útil de que ser gentil não significa permitir que os outros te usem.